Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, pessoal, vamos dar prosseguimento à nossa série de vídeos, né, refutando textos que comprovam a Trindade, né? Lembrando que a gente está seguindo a ordem. E deixa eu só explicar aqui para vocês. No meu último vídeo que eu fiz, eu passei por alto um apontamento que eu queria ter feito, que eu devia ter feito, mas devido ao cansaço, né, a falta de atenção, do tempo também, enfim, a imperfeição passou desapercebido e eu vou voltar aqui rapidinho, né? Eu, no último vídeo, né, da nossa série de vídeos, eu tinha falado a respeito de Isaías 8:13, combinado com 1 de Pedro 2, do 7 ao 8. Né? Aqui, eu havia mencionado que o filho ele também recebe o título de rocha ou pedra. Né? E o fato é que tanto o filho como o pai, eles recebem esse título, né? E isso acaba confundindo. Né? O filho e o pai, eles recebem, na verdade, vários títulos que inclusive homens também receberam, né? Como rei, senhor, rocha ou pedra, conforme eu falei, e até mesmo Deus, né? A gente sabe que homens também receberam esse título. E com rocha é a mesma coisa. E aí eu até tinha falado, eu passei assim rápido, né? Mas eu queria apresentar para vocês os textos que comprovam isso que eu estou falando, que até mesmo homens recebem o título de rocha, né? Ou de pedra. Aqui, olha, aqui tá o que eu estou falando, olha. 1 de Pedro 2, 4 ao 10. 1 de Pedro capítulo 2 e os versículos do 4 ao 10. E depois Mateus 16, versículo 18. Olha só como é que diz. Vamos começar aqui por 1 de Pedro. Olha. Chegai-vos a ele, a pedra viva, rejeitada, é verdade, pelos homens, mas diante de Deus, eleita e preciosa. Então aqui está falando, chegai-vos a quem? A pedra viva. Essa pedra viva aqui é Jesus Cristo, tá? E Jesus Cristo, ele é precioso quem? Ao Pai, Deus, eleita, ó, mas diante de Deus, eleita e preciosa. Igual eu tô apontando aqui. Continuando aqui, olha. Do mesmo modo também vós, como pedras vivas, constituí-vos em um edifício espiritual. Dedicai-vos a um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então aqui, olha, do mesmo modo também vós, homens, né, que eram seguidores lá, também são pedras vivas, né, conforme a gente vê aqui, olha. E aí continua fazendo a leitura, né? Com efeito, nas escrituras se lê: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nele crê não será confundido. Isto é para vós, credes, ele será um tesouro precioso, mas para os que não creem, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa tornou-se a pedra angular. 8. Uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Eles tropeçaram porque não creram na palavra, para o que também foram destinados. 9. Mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós, que outrora não eram povos, mas agora sois povos de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcanças misericórdia. Então, o que a gente vê, basicamente, que Jesus, né, que é a rocha, a pedra, né, a pedra viva, rejeitada, e aqui fala que também nós seríamos as pedras vivas. Né? Mateus 16:18, que é bem conhecido também, mostra isso. Olha, Jesus falando com o apóstolo Pedro. Aí ele fala assim, olha, 16:18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas da sepultura não prevalecerão contra ela. Então, só para mostrar para vocês que o título rocha, né, não é exclusivo de Deus, do Pai, né? Porque era justamente esse o apontamento, né? Estava sendo feito lá. Muito bem, era só isso que eu queria chamar a atenção, que eu esqueci de me apresentar. E vamos dar prosseguimento hoje aqui. Vamos entrar em Isaías 44:6, combinado com Apocalipse 1:17 e 18. Muito bem, aqui é um texto que o pessoal também usa, né? Para comprovar a trindade, né? Ou o unicismo também, costumam usar esses mesmos textos, né? Vamos lá então. Vamos fazer a leitura de Isaías 46 e depois Apocalipse 1:17 ao 18. Isaías 44:6 diz o seguinte, olha. Assim diz Jeová, o rei de Israel,
Jeová dos exércitos, o seu Redentor. Eu sou o primeiro e o último, fora de mim não há Deus. E agora a gente vai ler Apocalipse 1, 17 ao 18. E diz assim, olha. Diz assim. Eu botei aqui o 16 também porque, como é a Bíblia de Jerusalém, ela tem uma numeração um pouco diferente. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada, com 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha com todo o seu esplendor. Ao vê-lo caí como um morto a seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, segurando. Não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do Hades. Então aqui o argumento é semelhante ao da rocha, né? E a gente vê Jeová, né, no Antigo Testamento, em Isaías, falando que ele é o primeiro e o último, usando essa expressão. E em Apocalipse a gente vê essa mesma expressão sendo aplicada aqui ao Filho, né? Eu sou o primeiro e o último. Conforme o versículo 18 aponta muito bem que é ao Filho, né? O vivente, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Então, quem morreu, né, e ficou 3 dias enterrado foi Jesus Cristo. Depois ele voltou, depois o Pai ressuscitou ele, né? Mas, veja bem, conforme eu falei, isso é um título, né? Então, vou fazer aqui a leitura aqui do meu slide e já faço as minhas apontações sem ser a minha leitura, né? Sem ser aquilo que eu escrevi. Ó, muitas pessoas tentam fazer a correlação de que Jesus sendo Jeová, porque ambos os textos é usada a mesma expressão, né? Que é o primeiro e último. Só que a expressão primeiro e último são usadas para explicar algo. Se você ler todo o capítulo de Isaías 44, né, todo o capítulo de 44, fica claro que ali Jeová, quando comparado com os deuses, ou seja, ele estava mostrando para o povo que ele é o único Deus, não existe outro além dele. Ali era uma advertência para os judeus não adorarem outros deuses nem fazerem imagens de deuses. Já no contexto de Apocalipse, quando Jesus fala que ele é o primeiro e o último, foi para informar que ele foi o primeiro e o último a morrer e ressuscitar e nunca mais morrer. Antes de Jesus, todos que foram ressuscitados, né? A Bíblia chama atenção, né, já no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que ocorreu alguns casos de pessoas que haviam morrido e depois foram ressuscitadas, né? Antes de Jesus, todos que foram ressuscitados, eles voltaram a morrer, né, naturalmente. Para morrer. Jesus foi o primeiro a ressuscitar e nunca mais morrer. Além disso, Jesus recebeu imortalidade maior do que os outros. A gente vai ler aqui também, ó, João 5,26 e o João 6,57. Jesus Cristo, né? Ele tem as chaves da morte e da sepultura. O termo primeiro e último são semelhantes ao título rei ou cabeça, assim como existem reis humanos que dominaram sobre os outros homens, ou súditos, né, no caso, né? Jesus é rei sobre os reis, é claro, né? Jesus é rei sobre reis humanos, né? Mas Jesus tem um rei superior a ele, que é o Pai, que é Jeová, né? Da mesma forma como o termo cabeça, o cabeça da mulher é o homem. Eu já mencionei isso aqui anteriormente. O cabeça do homem, ou melhor, o cabeça da mulher é o homem. O cabeça do homem é Jesus. Mas o cabeça de Jesus é Deus, o Pai, né? Jeová. Essa é a mesma analogia que se aplica ao termo Deus e outros títulos, né? Então, aqui, quando fala a respeito do seu primeiro e último, esse, 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 esse título, vamos dizer assim, ele é para apresentar uma coisa. O primeiro de algo e o único, é como se fosse um ser único, né? E o contexto apresenta isso, né? Enquanto que o de Isaías era para apresentar que Deus era somente o Pai, Jeová, o primeiro e o último, no caso de Jesus, não é para dizer que ele era Deus, tá? Mas estava se referindo a uma situação ali que era de ressurreição. Ele foi o primeiro foi o primeiro a morrer e voltar a viver e nunca mais voltar a morrer, né? E conforme eu tinha dito, olha, a gente fez as leituras, né? Conforme eu tinha dito, eu vou apresentar aqui para vocês. Olha só o que fala João 5,26. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, né? Então, o fato de Jesus ter essa característica que só ele e o Pai têm, que é ter vida em si mesmo, né? Isso nenhuma outra criatura espiritual tem essa capacidade, tá? Somente o Pai e Jesus. E Jesus recebe isso não porque
ele, ele assim quis, né? Mas foi porque o Pai assim quis, né? Ou seja, foi porque Deus assim concedeu ao Filho, né? E João 6,57 fala, também chama algo semelhante, né? Diz algo semelhante, olha só. Diz assim, olha. João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Então, a gente vê, né, uma hierarquia, conforme a gente até mencionou, né? Aí a gente vê que o cabeça da mulher é o homem, o cabeça do homem é Jesus e o cabeça de Jesus é o Pai, é Deus, né? Então, o termo aqui, primeiro e último, para chamar a atenção justamente disso, né? De que, enquanto no livro de Isaías era para chamar a atenção que somente o Pai era Deus, eles não deveriam adorar aqueles deuses falsos, o de Apocalipse é para chamar a atenção de que Jesus foi o primeiro e o último a nunca mais morrer, né? Morrer, ressuscitar e nunca mais voltar a morrer. Tá? Vamos passar aqui agora para o livro de Jeremias. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Vamos agora aqui. Um outro texto muito usado pelos trinitários é o de Jeremias 23, 5 e 6. A gente vai ler ele e vamos explicar um pouco sobre ele. Jeremias 3, 5 e 6 está aqui embaixo. Eu vou ler para vocês. Diz assim: Eis que dias virão, oráculo de Jeová, em que suscitarei a Davi um germe justo, né? Um rei reinará e agirá com inteligência, e exercerá na terra o direito e a justiça. Só uma coisa que me incomodou aqui, quando que fala, olha, Davi, eis que dias virão, oráculo de Jeová, em que suscitarei a Davi um germe. E germe não é verme não, tá? Não é nesse sentido não. Germe é no sentido de germinar, né? No sentido daqui ser um... Você fala... Me fugiu aquela palavra. Como se fosse uma semente, né? Vamos dizer assim, né? Então, eis que suscitaria Davi um germe no sentido um descendente, né? Podemos colocar assim também uma tradução. Um germe justo, né? Um descendente que Jesus Cristo é da linhagem de Davi, né? Então é um descendente de Davi. Um rei reinará e gerará inteligência, exercerá na terra o direito e a justiça. Em seus dias Judá será salvo e Israel habitará em segurança. Este é o nome com que o chamarão, Jeová, nossa justiça. Então aqui o argumento é que, olha só, que o argumento trinitário, né? Vou fazer aqui a defesa conforme eles argumentariam, né? Eles falam o seguinte: aqui a gente vê, obviamente, né, que esse descendente de Davi é Jesus Cristo, isso é inegável, é óbvio que é Jesus Cristo, né? Não estamos discordando disso. E no final ele vai ser chamado aqui, conforme o versículo 6 chama, no finalzinho, chamarão ele de Jeová, nossa justiça. Então o argumento é aqui, olha, ele vai ser chamado de Jeová, nossa justiça. Então, Jesus, ele é Jeová, olha. Jeová é nossa justiça, então Jesus é Jeová. É um argumento semelhante àquele que eu já respondi, né? Quando eu falei a respeito do nome Emanuel, né? E que é semelhante ao mesmo argumento. Só que, deixa eu ler aqui o slide, eu já faço meus apontamentos que me vier aqui na mente, né? Desculpa. Ó, diz assim, olha. O meu slide aqui, ó, que eu escrevi, olha. Esse texto, sem dúvida, se aplica a Jesus, o Filho. A figura do Filho recebe incontáveis nomes como renovo. Se eu não me engano, é isso aqui, ó. Germe é no sentido de ser renovo, né? Não, depois vocês leem na sua tradução, pesquisem por outras traduções. Renovo, Emanuel, conforme eu acabei de mencionar, Jesus, né? Esse próprio nome, Jesus. Tantos outros nomes. A Bíblia, Jesus, o Filho, ele recebe vários títulos, vários nomes, né? E inclusive esse, Jeová é a nossa justiça, conforme está aqui, ó, Jeová é a nossa justiça. E até também recebe esse aqui, ó, braço de Jeová. Na Bíblia, os nomes quase sempre têm um significado e eles muitas vezes apontam para Deus ou suas qualidades. Os nomes não são postos ao acaso. Esse nome que Jesus, o Filho, recebe foi para mostrar a função dele, o papel que ele exerceria de salvar o povo de Deus. Que aqui na época, né, era o povo de Israel, o povo de Judá, né? Mostrando assim que Jesus seria um escolhido de Deus para fazer a sua vontade a serviço de Deus. E a gente vai ver já esses livros aqui, né? Então, o fato de Jesus receber o nome de Jeová
Isso não significa que Jesus é Jeová, tá bom? Eu posso até explicar para vocês que os nomes, além de outros seres humanos receberem nomes que continham o nome de Jeová, né? Como Josué, como Israel, né? José também, se eu não me engano, né? Todos esses nomes apontam para a qualidade de Jeová, mas a gente sabe que Israel não era Jeová, né? Para vocês terem uma noção, até a terra, né, que futuramente passou a se chamar Israel, né, recebe o nome de Jeová. Ó, se vocês quiserem, inclusive, lerem, depois, essa passagem eu não coloquei aqui não, mas é só de curiosidade para vocês. Leiam depois Juízes, capítulo 6, o versículo 24, né? Basicamente, é aquela história de Gideão, se eu não me engano. É isso mesmo, é Gideão. E ali, depois que o anjo de Jeová apareceu ali para Gideão, e Gideão conversou com o anjo de Jeová, que ali naquele momento ele estava sendo representante, era como se estivesse falando com o próprio Jeová, né? Ele era um canal ali com Jeová. Após o anjo fazer o milagre, né, o Gideão ele fez ali uma oferta de alimentos, né? E o anjo fez a consumação daquele, tocou, né, e fez as brasas consumirem aquela oferta que Gideão havia feito. Após isso, aquela pedra ali, aquela região ali, passou a ser chamada, olha, vou ler aqui para vocês, passou a ser chamada de Jeová Salom, ou também que significa Jeová é paz. Então, uma pedra, uma rocha, recebeu o nome de Jeová, o tipo de Jeová. Isso por quê? Porque aquilo ali aponta uma qualidade de Deus, aquilo ali aponta um feito que Deus fez, né? Então, lugares, pessoas podem receber o nome de Deus, Jeová, né? Isso não desonra Deus, tá? Muito pelo contrário, ele foi um feito maravilhoso, foi um milagre, né, de Deus e traz honra a ele. Senão ele não teria feito, não teria agido dessa forma. Vamos ler aqui, olha. Esses textos aqui que eu apontei, só para corroborar com isso que eu já estou falando para vocês, olha. Mostramos assim que Jesus seria um escolhido de Deus para fazer a sua vontade a serviço de Deus. Veja Mateus, vamos lá, ver Mateus 20, capítulo 21, do 4 ao 11. Diz assim, olha. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso e montado em um jumento, um jumentinho, filho de uma jumenta. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Alçaram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles as suas vestes, e ele, Jesus, sentou-se em cima. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e as espalhavam pelo caminho. As multidões que o precediam e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Hosana é salva, né? Salva o filho de Davi. Bendito o que vem em nome de Jeová, né? Do Senhor, né? Hosana, de novo, salva, né? No mais alto dos céus. E entrando em Jerusalém, a cidade inteira agitou-se e dizia: Quem é este? A isso as multidões respondiam: Esse é o profeta Jesus, o de Nazaré, da Galiléia. Conforme já tinha essa profecia, eles entenderam, eles conseguiram identificar que de fato tudo estava se cumprindo ali em Jesus, né? Salmos 118, que a gente já leu um pouquinho também, né? Os vídeos anteriores, Salmo 118, do 25 até o 27, né? Diz assim, olha: A Jeová, dá-nos a salvação, dá-nos a vitória, Jeová. Bendito o que vem em nome de Jeová, da casa de Jeová. Nós vos abençoamos, melhor dizendo. Jeová é Deus, ele nos ilumina. Formai a procissão com ramos até os ângulos do altar. E por fim, vamos ler Zacarias 9:9, que diz assim: Exulta muito, filha de Sião, grita de alegria, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta, né? Então a gente vê aqui se cumprindo em Mateus, né, o primeiro texto que a gente leu, a gente vê se cumprindo em Mateus, Salmos 118, a gente vê aqui se cumprindo Zacarias 9:9, né? Opa, perdão. E a gente vê que Jeová, as pessoas entendiam, né? Que ele era um profeta, era um enviado de Deus, né? Jesus recebia esse título, ele era o representante de Deus, né? Muito bem.
Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa aqui que eu gostaria de destacar. Muito bem, é isso, né? O nome de Jesus, ele leva o nome de Jeová, sim, isso é óbvio. Ele é representante do Pai, né? Ele é o reflexo de Deus, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o princípio da criação de Deus. Ele é o Deus gerado, né? O Deus unigênito. Beleza, pessoal, vamos passar aqui agora para Joel 2:32, combinado com Romanos 10, do 9 ao 13. Vamos fazer a primeira leitura, depois eu volto aqui no slide e eu leio aqui o slide e faço os meus apontamentos, tá? Joel 2:32 diz assim: E será que todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo? Porque no nome de Sião e em Jerusalém haverá escápula, assim como Jeová tem dito, e isto com os que ficarem de resto, aos quais Jeová chamará. Muito bem, né? E vamos ler agora Romanos 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Diz assim: Porque se confessares com a tua boca que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois quem crê de coração obtém a justiça, e quem confessa com a boca a salvação. Com efeito, as Escrituras diz: Quem nele crê não será confundido, de sorte que não há distinção entre judeu e grego, pois ele é Senhor de todos, rico para todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome de Jeová, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui o versículo 13, ele tá, vamos dizer assim, parafraseando o Antigo Testamento, né? Que é esse que a gente acabou de ler, de Joel 2:32. Então, muitos trinitários usam esses dois textos aqui para mostrar que Jeová é Jesus, né? Porque ali é mencionado o Antigo Testamento, mas não é bem assim. Deixa eu, olha só, o que eu escrevi aqui, ó. Em Romanos 10:9, é esse aqui, ó, Romanos 10:9, no comecinho aqui, ó, porque se confesse com a tua boca que Jesus é Senhor, creres em teu coração que Deus o ressuscitou. Então aqui a gente vê duas pessoas, né? Nós vemos a figura de Jesus, né? E a gente deve, com a nossa boca e com a nossa fé, reconhecer que Jesus é Senhor e crer que Deus, ó, quem ressuscitou Jesus, né, foi Deus. Então aqui são duas pessoas falando, né? Falando pra gente, né? Então, Romanos 10:9, quando fala que Jesus é Senhor, não pode ser traduzido, não pode ser traduzido que Jesus é Jeová. Então, o que acontece? O argumento é o seguinte: muitas Bíblias, né, elas tiram o nome Jeová, né? O pai, vamos dizer assim, ele tem os tradutores creem que ele pode ser chamado de Jeová, Yahvé, Javé, né? Todos esses nomes, eles são utilizados na tradução para o português, o nome do Pai, né? O nome pessoal do Pai, o nome de Deus Todo-Poderoso, Deus que os judeus adoravam, né? O Deus do Antigo Testamento, que os cristãos também adoram, né? Infelizmente, muitas Bíblias, como a João Ferreira de Almeida, né? Principalmente João Ferreira de Almeida, eles tiram o nome de Jeová e colocam Senhor. Então, no Antigo Testamento, lá quando tinha o tetragrama, né, que é o nome de Deus, nome pessoal de Deus, eles não colocam Jeová lá, eles colocam Senhor. Então, muitas pessoas fazem essa confusão, né? Elas usam, devido a essa tradução ruim, e desculpa assim se a minha honestidade, a minha franqueza, mas eu creio que isso é feito de propósito para fazer essa confusão, né, e levar as pessoas a crerem que Jeová é Jesus, são tudo a mesma coisa, Jesus é Jeová, entendeu? Fazem uma confusão que muitas pessoas nem sabem, as pessoas até confundem um pouco o unicismo com o trinitarismo e unitarismo, que é no que eu creio, nem tem ideia direito, né, do que a gente crê. Mas de fato acontece muito disso, né? Então as pessoas leem muitas das vezes o capítulo 10:9 de Romanos assim, ó. Porque se confessares com tua boca que Jesus é Jeová e creres no teu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Então é justamente isso que eu quis dizer aqui, olha. Quando fala que Jesus é Senhor, nós não podemos traduzir aqui
não pode ser traduzido que saibam que Jeová é Jesus, entendeu? Isso não pode ser feito. Essa interpretação está errada. Senhor, essa palavra aqui, Senhor, não é nome, é título. Assim como rei não é nome, é título, né? Rei não é nome. O rei existiram vários reis, né? Então rei é um título, é um cargo, é uma função. Nome é Gustavo, Rafael, Felipe, Davi, Ricardo, Sérgio e assim por diante. Isso é um nome, né? João, Pedro, Marcos e assim por diante. Então, aqui, senhor, não é nome, é um título. Assim como rei não é nome, é um título. Ou até mesmo, e até mesmo a palavra Deus não é nome, mas sim título ou também uma função. O único momento aqui onde pode ser traduzida Senhor por Jeová é no versículo 13 de Romanos, né? Vamos lá voltar para vocês verem. Somente aqui, olha. Por quê? Aqui fala assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A gente sabe que na verdade é Jeová. Por quê? Porque ele está parafraseando o texto do Antigo Testamento, que é o de Joel 2,32, que fala justamente isso, olha. Todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Então, é o único momento que Senhor, a gente sabe que Senhor pode ser traduzido como Jeová. Por isso que eu não gosto dessas traduções que tiram o nome de Deus e coloca Senhor, né? Sempre Senhor ou Deus. A gente sabe que Deus, Senhor, não é nome, é título. E muitas das vezes é feita essa confusão, né? E se mesmo que a pessoa creia que Jesus ele é Deus, é o Deus Todo-Poderoso, por que também não tira o nome de Jesus e bota Senhor, né? Já que tirou o nome de Jeová, bota todo Senhor, por que também não faz o mesmo com o nome de Jesus e bota Senhor, né? Fica esse questionamento aí. Mas vamos voltar. Eu parei aqui, no versículo 13. Onde Paulo cita o texto de Joel 2,22. O contexto de Romanos, agora eu vou dar uma explicação aqui sobre o contexto. O contexto de Romanos trata de o apóstolo Paulo estava tentando converter o maior número de judeus a crer que Jesus era o Messias profetizado há muito tempo atrás. Como a gente sabe, né, infelizmente, muitos judeus não creram que Jesus era o Messias. Até hoje, né, nos nossos dias, em 2026, que é o ano que eu estou fazendo o vídeo, até hoje, a maioria dos judeus ainda guardam a vida de um Messias. Eles não creem que Jesus é o Messias. Então, eles ainda estão aguardando a vinda de um Messias. Igual a gente viu, né? A Bíblia, o livro de Isaías, já profetizava ele, Êxodo, até Gênesis, né, já profetizava a vinda de Jesus, né? E a gente sabe que o Messias foi Jesus, mas os judeus não creram em Jesus. Não todos, né? Muitos creram, mas a maioria não, infelizmente. Aguarda a vida do Messias. Bem, Jesus sendo o Messias e o Filho de Deus, que foi obediente até a morte. E por ter sido obediente, o Pai, que é Deus Jeová, o fez Senhor sobre os homens. Tá? Para obter a vida eterna, não basta conhecer apenas o Pai, que é Deus, mas tem de crer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, escolhido por ele, pelo Pai, né, para tirar o pecado da humanidade. Isso já profetizado desde o início da vida humana, quando Deus profetizou que o descendente da mulher machucaria a cabeça da serpente. Os judeus, embora conheciam, né, o Deus, o Pai, eles negaram o Filho de Deus, né? Assim, não aceitam a salvação de Deus que está em Jesus. Por isso, o Filho é chamado, né, de o caminho, a verdade e a vida. Para se chegar a Deus, Jesus é o único caminho, né, para se chegar a Deus. Por isso, a vida eterna é conhecer a Jeová, Pai, né, o Deus Todo-Poderoso, como o único Deus verdadeiro, e também conhecer Jesus Cristo, o Filho. Então, é isso que o Romanos estava chamando a atenção, né, o livro de Romanos. Paulo, o apóstolo Paulo, ele era um judeu, né? E no começo ele não creu que Jesus era o Messias, né? Mas depois que Jesus operou um milagre ali nele, fez ele ter aquela visão, ele passou a entender e ver que de fato Jesus ele era o Messias. E aí o apóstolo Paulo começou a tentar converter o máximo possível os judeus, o maior número possível de judeus, a crer que aquele Jesus, né, que já havia morrido, né, ele era o Messias. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele sabia que a salvação, a única forma de ter a salvação é por meio de Jesus Cristo. Não existe outro caminho.
Esse foi o caminho que Deus escolheu, né? E Jesus é interessante porque no Antigo Testamento, né, Deus usou muitos pessoas escolhidas, como o próprio Moisés, que a gente falou. Houve também os juízes, né, como Gideão, Sansão, né, que são os juízes mais famosos, né, Samuel também. Ele usou essas pessoas para trazer livramento ao povo. Ele usou esses profetas, esses homens, para trazer um livramento. E da mesma forma foi com Jesus, né? Jesus ele é um enviado. É claro que a salvação daqueles homens, né? Davi, os juízes, né? Conforme eu mencionei, Samuel, Sansão, a salvação deles era limitada ali ao povo. Era uma salvação ali muito, muito menor, né? A salvação de Jesus ela é que traz verdadeira salvação, né? Ela é que de fato salva as pessoas, né? E aí, ó, eu quero apontar para vocês aqueles textos que eu chamei a atenção aqui, olha. João 17, 3, olha só. Vamos ler João 17, 3, o 6, depois o 21 ao 26. Diz assim, olha. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam, falando a respeito do Pai, né? Conheçam a Deus, conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Então, salvação, temos que conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, conforme eu comentei, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Está em João 17,3. João 17,6 também fala o seguinte, olha. Aqui é o Jesus falando, né? Jesus Cristo falando, ó. Jesus falou o seguinte: manifestei o teu nome aos homens. Que nome é esse? Ele está falando o nome de Deus, né? Jesus está falando assim, ó. Eu manifestei o nome de Deus aos homens, o teu nome, Pai. Eu manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e os destes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Muito bem, então a gente sabe que Jesus ele pronunciava o nome de Deus, né, o nome do Pai dele. Ele nunca ocultou esse nome, a Bíblia nunca ocultou. O que a Bíblia fala é para a gente não levar o nome de Deus em vão, de forma fútil, né, como contando piada, fazendo gracinha, ou de maneira despretensiosa, né? Mas você levar o nome de Deus, isso é algo que agrada a Deus, né? Honrar o nome dele e não fazer esquecer o nome dele. A Bíblia ela até condena quem leva o nome de Deus ao esquecimento. Mas vamos dar prosseguimento aqui à leitura. 21 até 26. Diz assim: a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e para que o mundo reconheça que me enviaste e os amastes como amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estou, também eles estejam comigo, para que contemplem minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conhecia, e estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, o nome do Pai, né, Jeová, e lhes darei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Então aqui tem muita coisa interessante que a gente pode extrair daqui, né? Uma é a respeito disso, né, que Jesus ele não ocultava o nome de Deus, que eu acho muito errado isso, né? Ele falava o nome do Pai dele, né, o nome de Jeová. E aqui também chama o seguinte, né, que aqui fala a respeito do que muito do que as pessoas confundem com trindade, né? As pessoas entendem a trindade porque tem passagens da Bíblia que fala, Jesus falava, olha, eu e o Pai somos um. Só que, obviamente, aquilo ali não é no sentido de ser a mesma pessoa, serem o mesmo Deus, conforme a trindade ensina. Aqui chama a atenção que não existe trindade, o que existe é uma união deles. E essa união, obviamente, é uma união de propósito, é uma união de acordos, né, de entendimento, de submissão, de respeito. É como se fosse uma família. Por isso que Jeová, o Pai, ele é chamado de Pai e Jesus ele é chamado de Filho. Ele tem uma união entre eles, né? E a gente vê que tem um respeito ali hierárquico, vamos dizer assim, né? O pai e o filho. O filho obedece ao pai e, e, e da mesma forma um relacionamento, um casamento, né? Quando existe uma família,
marido, mulher e filhos, aquilo ali é uma única família, mas são pessoas diferentes. E ali tem uma hierarquia, né? A hierarquia é: os filhos obedecem à mãe e o pai, né? A mãe é submissa ao marido, né? E, ou seja, quem dá a última palavra, segundo o ensino da Bíblia, é o marido, né? Ali tem uma hierarquia e é bom que seja dessa forma, até para não haver choque de conflitos, né? É lógico que isso não significa que o marido tem que ser um tirano, não pode escutar ou seguir um conselho da esposa. Enfim, né? Não vou entrar aqui no assunto da família, né? É porque a gente tem que tratar a esposa da forma como Jesus trata a igreja, né? Os santos, né? Jesus, ele é bondoso, ele é paciente, né? Enfim, né? O exemplo de Jesus é perfeito e é dessa forma como o marido deve tratar a esposa, né? Imitando o exemplo de Jesus Cristo. Mas, voltando aqui ao texto, né? Diz assim, olha, eles dê a glória que era minha, né? Então Jesus falou sobre o nome de Deus, aqui a gente vê a união de Deus, né? E a gente vê também que essa mesma união que Jesus tem com o Pai, Jesus tem conosco e futuramente vamos ter nós com Jesus e nós com o Pai, a mesma união. Então isso não significa que nós vamos fazer parte da Trindade, até porque, como a gente viu, não existe Trindade, né? O que a gente vê é a união e nós vamos fazer parte dessa união, né? Com Deus, certo? Conforme a gente viu aqui. Desde que o homem se rebelou lá no jardim do Éden, né? E o Satanás, o diabo, os demônios também se rebelaram. Infelizmente, como o ser humano se rebelou, então a gente está apartado de Deus. Enquanto Jesus está em união com Jeová, assim como os anjos leais, os anjos fiéis estão em união com Jeová, nós, enquanto criaturas imperfeitas, né, nós também estávamos separados com Deus. Mas depois que Jesus se sacrificou por nós, nós temos essa oportunidade de também estar em união com Deus, né? Certo, pessoal? E aqui Jesus fala, né? E fala a respeito que Jesus falava o nome de Deus, né? E aqui fala, inclusive, desse assunto, né? Da união, a fim de que o amor com que me amar esteja neles e eu neles, né? Então a gente não faz parte de Jesus. Isso aqui é um sentido figurado, né? Da mesma forma é a união do pai com o filho, é uma união no sentido figurado, não é que são três deuses, né? Ou dois deuses, né? O pai e o filho. Normalmente interessante também, gostaria de fazer destaque, embora eu não vou falar a respeito do Espírito Santo, a gente nunca vê o Espírito Santo. Quando Jesus fala a respeito de Deus, a gente só vê ali a relação do pai e do filho, né? A gente nunca vê a relação do Espírito Santo. Mesmo em Apocalipse, quando nós temos lá a visão do trono de Deus lá no centro e à direita é Jesus, né, ali como prefigurado como um cordeiro, né, que tira o pecado do mundo, a gente só vê dois tronos, né? O trono do Pai, de Jeová, o Deus Todo-Poderoso, no centro de tudo, e à direita de Deus, né, à direita do poder, está ali o trono de Jesus Cristo, o Filho, né? A gente não vê um terceiro trono, a gente não vê, né? Enfim, eu não vou entrar aqui no mérito de Trindade, mas basicamente é isso. Pessoal, a gente vai parar por aqui, tá bom? Perdão, eu gostaria, às vezes a gente esquece, né? Depois que a gente lembra de outras coisas que a gente gostaria de ter falado, e às vezes a gente fica cansado, comete um erro ou outro aqui devido ao cansaço, devido à imperfeição, tá? Então é isso, pessoal. Não vou ser mais prolixo mais do que eu já fui, não. Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Depois a gente continua até finalizar. A gente já está passando aqui, já indo para o final, para o meio para o final da nossa série de vídeos. Um grande abraço a todos, valeu, até a próxima.